Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse conjuntinho, é um vestido e um bolero. É um modelo de vestido bem clássico com uma costura bastante simples. Também é uma costura econômica em termos de tecido. Nós temos aqui um vestido que tem uma preguinha na frente, ele dá uma boa abertura na barra sem a necessidade de gastar uma quantidade enorme de tecido. O modelo, como vocês podem ver, é super bonitinho e o molde é fornecido de 3 a 8 anos. O molde gratuito encontra-se na descrição do vídeo. Ele é fornecido gratuitamente no tamanho de 5 anos. Os demais tamanhos poderão ser encontrados na comunidade do canal Dona Fada, disponível para todos os membros. Na descrição do vídeo, vocês poderão encontrar informações sobre a comunidade, sobre o tecido que foi usado e demais informações sobre todas as páginas Dona Fada. Vamos começar então a nossa costura? Bom, vamos ver então o que nós vamos usar para fazer esse vestido. O vestido tem zíper nas costas. Nós vamos cortar tecido principal e forro. Para a colocação de zíper, do centro das costas para fora, a gente acrescenta 1,5 cm, 2,5 se for botão, tá bom? Se você quiser fazer com botão, terá que ampliar, e a parte das costas na saia também tem um corte diferente para colocação de botão. Aqui nós vamos fazer com zíper. Então, você vai cortar o tecido principal e o forro. Parte de cima é forrada, a saia não é forrada. Estão aqui as duas partes das costas, estão aqui as duas partes da frente, que são cortadas na dobra do tecido. Manguinha. Nós vamos cortar 2 vezes a manguinha e já vamos cortar o acabamento da manguinha, o barrado que nós vamos colocar na manguinha. Ela vai ser franzida aqui no centro e nós vamos colocar um barradinho. Se você tiver a criança, você vai medir a circunferência do bracinho da criança e cortar o barradinho com 2 ou 3 centímetros de margem de vestibilidade e mais os 2 centímetros de margem de costura. Se você não tiver a criança para medir o bracinho, você pode usar a tabela que nós temos em todos os nossos moldes, que são as medidas infantis. Lá você vai encontrar a circunferência do braço da criança conforme a idade. A largura do barradinho também fica a sua escolha. Eu cortei bem fininho, esse daqui tá com 4 centímetros. E a saia. A saia é uma saia ligeiramente vazia com uma prega na frente. Esta prega, ela tem um desenho um pouco diferente do habitual. Nós vamos cortar, então, a parte da frente da saia na dobra do tecido. Nós vamos fazer uma prega aqui no centro. Então, a parte da frente vai ser cortada aqui na dobra do tecido. Vocês vão encontrar no molde a marcação de onde é feita a prega e para que lado a prega deverá ser virada, tá bom? Você já coloca um alfinete aqui para saber essa marcação e já marca aqui com giz dos 2 lados. É aqui e aqui, ó. É o lado para onde nós vamos virar a prega. O lado para onde nós vamos virar a prega, você vai encontrar, como eu disse, no molde. E a largura da prega também estará no molde. É simples ver, porque o molde é um molde bem diferente, né? A parte da prega aqui sobe. Então, nós vamos cortar aqui a parte da frente na dobra do tecido, a parte das costas é aberta com zíper, como eu já disse para vocês. Nós vamos cortar não na dobra do tecido. Temos aqui o 1,5 cm de margem de costura.
E temos aqui o zíper que nós vamos usar. Eu vou mostrar hoje para vocês uma maneira simplíssima de colocar zíper, que é usando o zíper, aquele que a gente compra de metro. Você compra o zíper, compra o cursor separadamente. Com isso nós conseguimos colocar o zíper separado também de maneira super fácil. Nós vamos ver isso já já. E nós vamos então começar a nossa costura preparando frente e costa separadamente. Aqui é a parte da frente. Isso daqui é o centro da frente, tá? Vamos colocar um alfinete que eu acho que vai dar para vocês verem melhor. A marcação da prega está aqui. Conforme vocês viram aqui no molde, olha. Essa prega deverá ser virada para o lado de dentro, tá? Então, você vai pegar aqui onde está a marcação da prega e alinhar aqui no centro. O que deve ser alinhado aqui? Este desenho da parte de cima deve ficar completamente alinhado. Então, você pega a sua marcação da prega, vai levar até o centro aqui e vai alinhar essa parte de cima, que seria a cintura, tá? Ela deve ficar alinhada dessa maneira. Isso é importante por duas razões, porque é o que vai dar o caimento que nós precisamos nessa prega e é o que vai deixar o cós reto, tá? Se você alinhar isso errado, você vai ficar com cós desigual. Do outro lado, nós faremos então a mesma coisa. Você vai pegar aqui e alinhar no centro aonde foi alinhada a outra. Alinhou, alinha aqui na cintura, tá? Vocês observam com isso que a prega vai abrir. E vamos alfinetar. Feito esse alinhamento, vocês vão observar que essa prega, ela é uma prega bem fechada aqui em cima, mas no final, na barra, ela abre inteiramente. Vocês vão conseguir ver isso bem pelo lado avesso aqui, olha. Tá vendo? Ela não segue uma prega reta, uma prega macho. Ela vai afunilando e abre na barra inteiramente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é costurar aqui para manter a prega no lugar. E tendo costurado a preguinha, nós vamos costurar a pala. A prega já está definindo o centro da saia. Então, você vai pegar o centro da pala, vai alinhar e vai costurar do centro para as laterais, tá bom? Do centro para a lateral. Se acontecer da saia tá com uma sobrinha, alguma coisa assim, você vai consertar depois, tá? Do centro para a lateral, do centro para a lateral. Parte das costas. As duas partes da saia estão aqui, as duas partes da pala. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa, tá bom? Centro da pala, centro da saia. Você vai costurar do centro para a lateral e vai costurar aqui também do centro para a lateral. Depois de costurado, você vai passar um zigue-zague aqui para fazer o acabamento, vai virar, mantendo essa costura para o lado da pala, você vai passar o overlock ou zigue-zague aqui também, porque é um zíper, o acabamento vai ficar visível. Então, você já passa o overlock para fazer o acabamento, tá? E essa, então, é a primeira coisa que nós vamos fazer, deixar preparados as duas partes do vestido separadamente, frente e costas. Costuramos, fizemos a prega, costuramos a pala na saia. Olha, o formato da prega que vocês estão vendo é esse aqui, olha, tá? Ela é um V, ela abre para cima. Isso possibilita que você faça uma saia com uma abertura maior aqui na barra, o que possibilita, claro, uma movimentação de pernas melhor, sem gastar muito tecido. Nós temos uma prega bem funda aqui e ela vai abrindo para baixo, tá? Então, costuramos, estamos aqui com a parte da frente costuradinha.
parte das costas. Nós costuramos, eu não passei overlock nem zigue-zague, porque essa costura aqui vai ficar embutida no forro. Virei a costura para o lado da pala, passei um overlock no centro das costas todinho. Abrimos o nosso zíper, tá aqui as duas partes abertinhas. Você vai pegar agora esse zíper, o lado direito do zíper, é o lado que a gremalheira tá mais visível, tá bom? Vai virar a gremalheira para dentro, lado direito do zíper, lado direito do vestido. É a posição que você vai colocar esse zíper aqui, tanto faz, porque como não é zíper invisível, ele não vai fechar inteiramente isso daqui. Você vai precisar colocar botão. Então pode pôr mais próximo do decote, mais afastado do decote, tanto faz. Você vai precisar colocar botão de qualquer maneira. Então eu vou colocar, por exemplo, o meu zíper aqui. O alinhamento deve ser este que vocês estão vendo. A parte de trás, a parte de fora do zíper alinhada exatamente no centro do vestido. Aqui vocês estão vendo que eu deixei soltinho. Eu vou alfinetar, mas isso na verdade nem seria necessário, tá? Porque esse zíper é realmente muito simples de colocar. E o zíper vai ser colocado também não até o final. Nós vamos deixar 5, 6, 7 centímetros aqui de zíper solto, tá? Aqui na parte de cima, a parte do decote, nós precisamos fazer um acabamento nesse zíper para que o cursor não saia. É um zíper que a gente compra a metro, ele é cortado, ele não tem o limitador que os outros zíperes têm. Então nós precisamos aqui fazer um acabamento para que o cursor não saia. Como a gente faz isso? Você vai virar esse zíper dessa maneira, olha. É bem simples. Você vai virar, vamos alfinetar aqui para ele não sair do lugar, né? Só para vocês verem. Isso na verdade a gente faz diretamente na máquina à mão, a olho. Virou e a hora que vier costurando, prende direitinho ele já viradinho aqui, tá? Então, feito isso, nós vamos costurar daqui, onde nós deixamos solto, vindo, acompanhando bem rente a gremalheira com o pezinho de costurar zíper. Feita essa primeira costura, você pega e faz um zigue-zague segurando a parte de fora do zíper no tecido, para que fique tudo preso direitinho. A mesma coisa, evidentemente, nós vamos fazer desse lado. Vamos também colocar o nosso zíper aqui, olha, lado direito do zíper, voltado para o lado direito. Fazer a mesma coisa aqui, apenas observando que esses dois lados aqui fiquem alinhados, tá bom? Lá embaixo não tem problema, a gente ajeita depois, se não ficar. Aqui em cima ele precisa ficar alinhadinho. É só isso que nós temos que fazer nesse momento. Costas não estão costuradas ainda, a parte central é facílimo fazer essa colocação. Eu fiz aqui com linha branca antes de trocar a linha da máquina para vocês entenderem o que eu quis dizer. Nós passamos uma primeira costura aqui rente à gremalheira, já com o zíper aqui viradinho. Depois eu passei um zigue-zague, também segurando a parte viradinha. Vamos cortar. Você corta antes isso daqui, tá bom? Eu só deixei sem cortar para vocês verem. Estamos com o acabamento feito aqui. Aqui nós estamos com ela soltinha. Agora, para fazer a segunda, é que você vai precisar observar bem o alinhamento aqui, tá bom? Lado direito com lado direito. Nós vamos prender aqui na cintura. São as duas partes que o zíper tem que bater, tá? Ele tem que bater aqui em cima e tem que bater ali na cintura. Então, olha, alinhamos aqui em cima, marcamos o zíper onde ele tem que ficar, na cintura aqui. Aqui na parte do acabamento, você vai fazer a mesma coisa. Alinhou a cintura, onde que ele tem que ser virado? Ele tem que ser virado aqui, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá e fazer a costura agora, como fizemos aqui.
Com a linha branca, eu acho que tá dando para vocês verem bem, né? Como é que ele foi costurado. Então, está aqui, olha, gente, cintura está batendo, a parte de cima aqui está batendo. A parte de baixo, nós costuramos as duas até o mesmo ponto. No meu sobrou um trechinho de um dos lados do zíper. Você alinha e corta os dois do mesmo tamanho. E nós vamos selar isso daqui, porque senão ele vai ficar desfiando, tá? Nós vamos fazer um acabamento aqui depois, mas antes de fazer esse acabamento, você dá uma seladinha só para o zíper não desfiar. E por enquanto, tranquilo, é só isso que nós vamos fazer, super simples. O que nós vamos fazer agora então, que já estamos com costas preparadas e a frente também, existem mais de uma maneira da gente fechar esse vestido, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma delas, que é a maneira que nós habitualmente fechamos, que a maioria já conhece e que é bastante simples. O que nós vamos fazer aqui? Você vai costurar frente e costas pelo ombro agora. O zíper está costurado, parte das costas, as duas partes ainda estão separadas, elas não estão costuradas. Nós vamos costurar frente e costas pelo ombro apenas. Nós vamos costurar aqui o tecido principal e vamos fazer a mesma coisa no forro, tá? Está aqui, olha, frente e costas, eu vou passar isso a ferro primeiro e vamos costurar pelos ombros. Fechado os ombros do forro, fechado os ombros do tecido principal. Viramos uma costura para um lado no ombro, a outra para o outro, para não ficar muito grosso aqui no ombro. Agora você vai alinhar dessa maneira o forro sobre o tecido principal. O alinhamento deverá ser feito da cava para dentro, tá bom? Porque vocês se lembram que aqui nós passamos overlock, nós comemos um pouquinho do tecido. Então, alinhei direitinho, coloquei os alfinetes todos dessa maneira, porque eu não vou costurar pelo lado do forro, eu vou costurar por aqui. Então, o que você faz? Alinha, alfineta, a parte de baixo, que é o acabamento do forro, você vai virar rente à costura que une a pala à saia, que é onde vai ser feito o acabamento, tá bom? Vai virar, alfinetar já virado, porque nós vamos costurar isso já virado. E como é que nós vamos costurar isso? Você vai voltar para sua máquina, você vai colocar novamente o pezinho de pregar zíper e vai costurar primeiro a parte central aqui do vestido. Vai costurar usando como guia a costura anterior que nós temos aqui, quando nós costuramos o zíper rente à cremalheira. Deu para entender, né? Nós não vamos usar aqui a nossa margem de costura normal. Lembrem-se, nós temos 1,5 cm, já passamos overlock, comemos um pouquinho e já pregamos o zíper. Então, você vai usar como base a linha que nós usamos para a costura do zíper. Aqui está próxima à cremalheira. Então, você vem, costura um lado até o fim, para. Vem, costura o outro lado da mesma maneira, usando como guia a costura que foi presa, com que foi presa a cremalheira. Costura até o fim, para. Vai trocar o seu pezinho, vai costurar o decote. Manguinha aqui nós não vamos fechar o vestido, tem manga e nós vamos colocar a manga depois dele forradinho. Se você quiser embutir essa manga, nós temos duas formas de embutir, se não me engano duas, em outros vídeos que eu deixarei na descrição para vocês. Eu não vou embutir, nós vamos fechar e depois colocar a manguinha. Então vamos fazer isso e o nosso vestido estará praticamente acabado. Estas são as costuras simples que nós sempre fazemos. Pronto, olha, costurei primeiro o centro acompanhando a costura do zíper. Depois o decote, usando a nossa margem de costura normal, e cortei com tesoura de picotar ou vamos fazer pix. Lembrando, usou tesoura de picotar, depois pelo direito você vai passar um rebatido. Cavas soltas
e nós vamos virar para o lado direito. E ela fica dessa maneira, olha. O que eu disse para vocês é que por não ser um zíper invisível, ele vai aparecer a cremalheira aqui, claro, né? Então, nós vamos precisar colocar botãozinho aqui, tá bom? Por isso que tanto faz você começar o zíper aqui de cima ou mais para baixo, se você preferir. De qualquer maneira, nós teremos que colocar um botãozinho. Nosso zíper está colocado, a única coisa que nós vamos fazer depois, não agora, é colocar o cursor no zíper e fechar a parte de trás da saia. Super fácil, não é? Mas antes disso, nós vamos colocar a manguinha. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem fazer com manga embutida, eu vou deixar vídeo aí mostrando como é que é. Eu não vou fazer, eu vou fazer a manga normalzinha, com overlock, acabamento bonitinho, mas com overlock. A manguinha foi cortada, foi modelada para ter quase nada aqui em cima. É como a manga do camisão que nós fizemos, se não me engano, na semana passada. Você só vai embeber isso daqui e colocar ela aqui. Eu fiz uma modelagem assim, mais simplesinha, né? A parte das costas é essa aqui, tá? O lado maior. Sem grande franzido, porque como vocês viram nas imagens iniciais, o modelo tem um bolerinho por cima, para não ficar aquele excesso de tecido dentro do bolero. Então a manga, ela não tem aqui em cima franzido nenhum. E aqui na barrinha é que nós vamos fazer um ligeiro franzido para dar uma ajeitadinha nessa manga. Vocês vão encontrar aqui no molde, olha, 2 pontinhos, tá vendo? Deixa eu ver qual é a posição, é essa aqui, olha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar uma linha de franzir entre esses 2 pontinhos, só aqui. E vamos franzir essa barrinha até que ela atinja o tamanho do acabamento que nós fizemos. Esse daqui vai ser o barradinho do meu acabamento. Então, é isso daqui só que eu vou ter que franzir aqui, não é muita coisa. Vou franzir e mostrar para vocês. Olha, o franzidinho é só no meio, no trechinho que nós temos marcado no molde, tá? Você vai franzir bem e vai colocar o barradinho, o direito do barradinho no avesso da manga. Aí depois disso você vira e faz o acabamento. Esse barradinho, como eu disse antes, a largura dele fica a critério de vocês. Eu fiz fininho assim, olha, bonitinho. Essa daqui é a manguinha. Ela não tem franzido aqui em cima, tá? Nós vamos embeber para colocar aqui. A colocação dela aqui pode ser feita tanto com ela aberta, tá? Nós costuramos forro, tecido principal e manga juntos aqui. Quanto podemos fechar primeiro e colocar a manga depois. Colocando com ela aberta é mais fácil e nós vamos ficar sem embutir essa costura, tá? Nós conseguiremos fazer um bom acabamento aqui com overlock ou com zigue-zague, mas ela não ficará embutida. Para que essa costura fique embutida, você precisará fechar primeiro aqui o tecido principal, depois o forro, colocar um em cima do outro e costurar a manga nele já fechado. Bom, colocação de manga também não é nenhum mistério, nós temos em dezenas de outros vídeos, centenas na verdade. Eu vou terminar a manguinha aqui, colocar e mostrar para vocês como é que nós vamos fechar então a parte de trás do vestidinho, que é onde nós já temos o nosso zíper colocado. Com o vestido aberto ainda, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o cursor no zíper. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, porque como quem me acompanha já sabe, eu tenho dificuldade imensa para enxergar coisa preta. Eu preciso colocar praticamente um holofote aqui em cima para conseguir colocar o cursor. Mas vocês encontram isso aqui no YouTube mesmo, uma infinidade de vídeos mostrando como é que coloca, porque todo mundo que faz artesanato faz isso, né? Usa esse tipo de zíper. Basicamente,
Ele vai estar aberto, você vai juntar aqui as duas cremalheiras. A parte mais ampla do cursor é a que fica para cima. Esse negocinho aqui de puxar, claro, é o que fica para fora. E você vai inserir um de cada lado e puxar. Pode ser um pouquinho complicado porque o zíper é meio mole, mas não é uma coisa impossível de fazer, tanto que todo mundo faz. Eu só tenho realmente muita dificuldade porque eu não enxergo coisa escura, é muito difícil para mim enxergar, eu não conseguiria mostrar isso para vocês. Mas tem no YouTube e vocês vão encontrar facilmente. Agora, antes da gente fechar aqui o centro das costas, nós vamos fazer um acabamento aqui no zíper. Existem várias maneiras de fazer isso, claro. Uma maneira bem simples é você colocar um tecidinho, costurar um tecido ali para fazer esse acabamento. Esse acabamento, claro, é indispensável, porque senão o zíper solta, tá? Então, você corta lá um tecidinho, costura aqui do tamanho do zíper. Vou costurar para vocês verem. Está aqui, olha. Agora você vira para o lado direito, encaixa o zíper aqui dentro e costura. Ele fica bem acabado e o zíper não desce mais. E agora então, com o zíper já feito o acabamento, nós vamos fechar aqui o centro das costas. Você dobra aqui o zíper e vai começar a costura de onde você parou a costura do zíper. É bem simples. E vai costurar de cima a baixo. E pronto, olha, costurado, acabamento no zíper, a costura traseira é aberta, por isso que nós passamos overlock. Aqui eu já fiz o acabamento também, porque como eu disse para vocês, eu vou fazer com costura aparente aqui. E o lado direito, ele vai ficar dessa maneira. Não é um zíper invisível, mas é um zíper bem colocado. Nós vamos colocar um botãozinho aqui e vocês observem. É um zíper que fica bem colocadinho e não dá trabalho praticamente nenhum. Então, o meu próximo passo aqui será ou colocar as mangas e depois fechar as laterais, ou fechar as laterais e depois colocar a manguinha. Ele vai ficar assim, ó. Como eu disse para vocês, é uma manguinha sem franzido aqui em cima, porque nós temos o bolerinho que vai por sobre o vestidinho. Em relação ao bolero, eu estou fornecendo o molde para vocês, mas a costura desse bolero é exatamente a mesma de um bolero que nós já temos aqui no canal. A modelagem, inclusive, do bolero é praticamente a mesma. Ele tem o mesmo modelo, só em tamanhos um pouco diferentes. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a maneira como vocês vão fazer o bolerinho. A minha intenção é fornecer também um molde de calça mais ou menos pescador, para que isso seja usado como batinha, um pouco mais curto. Não sei se vai dar tempo. Hoje é domingo e eu preciso postar esse vídeo na comunidade depois de amanhã. Se não der tempo, valeu a intenção. Eu vou terminar ele todinho aqui então. Olha, ele fica dessa maneira, super bonitinho, uma gracinha. Vou terminar para a gente ver ele prontinho. Alterações nesse molde são as mesmas que a gente poderia fazer em qualquer outro, que eu já falei para vocês várias vezes, né? Fazer trapézio, saia franzida, saia godê, juntar para fazer macacão com molde de calça, tirar a preguinha da frente se vocês não gostarem, enfim. Tem várias alterações que podem ser feitas. Se vocês quiserem tirar a prega da frente, vocês usem o molde das costas como molde da frente também. Só confiram antes as medidas para ver se dá certinho na pala, tá bom? Bom, era então o que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.